Puxa, que legal. Que legal. Um abraço aí para o Carlos, que também trabalha nessa área. A gente vai conversar depois, lógico, Carlos. E depois eu vou abrir. Pessoal, eu vou fazer a palestra, mas está habilitado aí para vocês levantar a mão para fazer perguntas. Então, podem levantar, podem enviar as perguntas aqui pelo chat. Se muitas perguntas vierem ao mesmo tempo, eu vou procurar, para dar andamento na palestra, responder aquela que tiver de acordo com o assunto discutido ali naquele momento. Mas aí no final, a gente vai dar ainda uns 15 minutos para a gente poder debater um pouquinho, abrir o áudio de vocês, tá? Então eu peço, tem aí um botãozinho para vocês levantarem a mão e manda a palestra pelo chat, que já, ó, o pessoal já está usando o chat aqui, ó. Manda a palestra, manda a pergunta pelo chat que eu respondo durante a apresentação. Eu já vou subir aqui para a gente. E a hora que o pessoal der o ok, a gente já inicia. Aquele truquezinho nosso aqui para não ficar... Deixa eu confirmar aqui. Vamos. Checar aí a última vez, pessoal. Tô vendo aqui que tem um mecanismo que a gente pode... Eu puxo aí para checar se vocês estão levantando a mão. Bom, então vamos lá. O pessoal já deu um ok aqui para a gente começar. Quero dar boa noite para todo mundo que... Quero agradecer a presença e dar boa noite para todo mundo que já entrou na sala. Os demais que forem entrando já vai acompanhar aí nossa conversa em andamento. Deixa eu contar um pouquinho para vocês qual foi a ideia. O meu trabalho junto com o CIESP já é um trabalho de bastante tempo. No CIESP como um todo, o CIESP Jundiaí é uma parceria muito grande, que já tem muito tempo. Eu trabalho com consultoria, meu nome é Rodrigo Virgílio Martins. Eu trabalho com consultoria há mais de 26 anos. Trabalho focado com muitos CIESPs, né? O CIESP como um grande parceiro na área de treinamento há pelo menos uns 15 anos. E no CIESP eu desenvolvo temas como matemática financeira, formação do preço de venda, orçamento e custos. Custos é um tema que eu desenvolvo faz muitos anos, né? A área de consultoria que eu trabalho é uma área de planejamento financeiro e estudo de custos, né? Eu desenvolvo também um trabalho junto ao Sescop na área de treinamento, que é essa parte do planejamento, do plano de negócios. Em especial, a gente tem um tema lá que é feito para as cooperativas que iniciam a sua jornada, que é o plano de negócios, como uma das fases. Então, a gente educa a cooperativa a elaborar o seu primeiro plano de negócios e depois a gente orienta para que ela possa colocar aquele plano de negócio em prática. Bom,
Continuando meus agradecimentos, eu quero agradecer a Cássia, que é gerente do CIESP Jundiaí, pela ideia, né? Ela me procurou, sabe que eu já falo do tema OBZ há algum tempo, me procurou para que a gente pudesse fazer esse primeiro evento pelo CIESP Jundiaí. Quero agradecer muito a, a Cíntia por ter me acompanhado, por ter divulgado o nosso evento, por ter me ajudado desde o título, né, Cíntia, nos testes. O Jimmy também do CIESP, ele e a Cássia também me ajudaram aí nos testes que a gente fez para a plataforma. A oportunidade de fazer o primeiro evento online, espero que nós tenhamos muitos eventos online, né? E quero agradecer o Marcelo Cerezer, né, pela oportunidade aberta também. Eu sei que eu sei que ele dá essa oportunidade aí pra gente, não conheço pessoalmente. Aproveito para cumprimentá-lo aqui na palestra, né? E não posso esquecer de agradecer de forma nenhuma o Bruno, né? Que correu atrás da ferramenta, preparou tudo, e se a gente está aqui é por conta do esforço dele também. Pessoal, por que os princípios do OBZ para essa fase que a gente vai enfrentar, que todos vão enfrentar aí no pós-pandemia? O orçamento base zero, ele é um orçamento que ele quebra a lógica do orçamento tradicional. Então, a ideia de trazer ele para a gente aqui, para que a gente possa aplicar ele no pós-pandemia, é justamente a ideia de que nós paramos de forma forçada. Nós não tivemos escolha. E isso trouxe uma série de problemas para todas as empresas. Só que isso também traz uma oportunidade. E o OBZ, o Orçamento Base Zero, ele é uma grande oportunidade para a gente, porque no dia a dia, quase ninguém estaria pensando em fazer um orçamento que mexe tão profundamente na empresa. Eu comecei a mexer com o Orçamento Base Zero há mais ou menos 5 anos atrás. Eu tenho gente assistindo a palestra que tem mais experiência que eu, depois a gente vai conversar. Eu incorporei o Orçamento Base Zero nas consultorias, seja implantando propriamente dito Orçamento Base Zero, ou emprestando ferramentas desse orçamento, porque ele é riquíssimo, vocês vão ver, emprestando ferramentas dele para usar em todos os problemas de gestão que aparecem. Eu, há 5 anos atrás, fui convidado pelo CIESP, também em Campinas, para desenvolver um trabalho, e quem pediu o trabalho foi o Natal Martins, que já foi inclusive diretor do CIESP. Ele é dono do Café Canecão, e dali para cá o Orçamento Base Zero passou a ser uma das principais ferramentas que eu uso nos trabalhos de consultoria. Bom, vamos lá. O que a gente tem? Como que nasce, né, o Orçamento Base Zero? Deixa eu passar para vocês o conceito do Orçamento Base Zero. O Orçamento Base Zero, ele não usa o ano anterior para justificar a projeção dele. Então, ele inverte a lógica do orçamento tradicional. O orçamento tradicional, como é que a gente trabalha com o orçamento tradicional? A gente pega todas as contas da empresa do ano anterior e vai fazer uma avaliação e vai fazer uma projeção. Mas a gente usa o ano anterior como base. O ABZ não. Ele quebra essa lógica de usar simplesmente o ano anterior, né? Então, ele quebra, ele procura ir lá fundo naquela conta para entender ela hoje, para entender essa conta hoje. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai dividir a empresa de uma outra forma, vai sim aproveitar todo o plano de contas da empresa, mas ele vai dividir a empresa de uma outra forma. Ele começa já a mexer, já desde o conceito, com a nossa cabeça, com a cabeça do gestor, né? Então, a nossa cabeça já começa a gente sai da zona de conforto agora. O que acontece com o Orçamento Base Zero? Que
eu pudesse definir, tanto é que eu estou colocando aqui no início da apresentação, como o coração do orçamento base zero. O orçamento base zero, ele vai aprovar as contas, e eu já entro nos detalhes do que significa aprovar uma conta dentro do orçamento base zero, mas ele vai aprovar as contas tendo um norte. Lembra, eu rompi com o orçamento do ano passado. Eu rompi. Se eu tinha lá um setor de cobrança que me custava R$10.000 por mês, R$120.000 por ano, eu não vou aprovar o orçamento agora com base nesses R$120.000 por ano que o setor representava. Eu vou aprovar esse orçamento agora de uma forma diferente. Depende do objetivo. Qual é o objetivo da minha empresa? O meu objetivo é fazer X cobranças por mês. E aí eu vou começar a me questionar. Peraí, esse departamento que custa R$10.000 por mês, ele é necessário? Daí eu comecei a pensar do zero. Eu desconstruí. Eu comecei a pensar do zero. Esse departamento, ele é necessário? Então, assim, eu preciso ter muito claro qual é o objetivo da minha empresa, né? Então, eu coloquei aqui, se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Aqui é diferente. Aqui eu vou analisar esse custo, mas eu tenho que ter esse objetivo muito claro. Pode ser que a gente tenha que revisitar esse objetivo. Pego a empresa, divido essa empresa em 3 grandes grupos. Eu vou chamar de grupos de orçamentação. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar o plano de contas. Né? Eu vou ter as diversas áreas de produção, as diversas áreas administrativas ou de vendas, mas eu vou agrupar. E eu agrupo essas áreas justamente para que eu possa imaginá-las do zero. Então, eu estou rompendo, eu estou dividindo a empresa em 3 grandes áreas e a partir daqui eu vou fazer um trabalho nessas áreas para imaginar a minha empresa do zero. Eu estou no momento de pandemia. Né? A maioria das nossas empresas é fechada. Estamos sem movimento, sem produção, sem vendas, ou com pouca produção e pouca venda. Então, por isso a ideia de trazer as ferramentas, emprestar do orçamento base zero, essa filosofia, para que a gente possa planejar com bastante qualidade. Então, eu dividi a minha empresa em 3 grandes áreas de orçamentação. Eu vou envolver os líderes da minha empresa nessa ideia, né? E eu vou envolver esses líderes numa ideia muito participativa. Esses líderes, eles têm que aprovar. Então, essas grandes unidades de orçamentação, elas vão representar aí para a gente um estudo do zero, mas esse estudo, todas as despesas, o porquê dessa unidade funcionar, exatamente, ela vai partir, ela vai se submeter, ela vai se submeter à aprovação. Então, os nossos líderes, como é que eles vão se organizar? Eles vão se organizar formando pacotes, apresentando esses pacotes para os demais líderes. Lembra que para isso eu tive que revisitar o objetivo da minha empresa. Eu tenho que dizer para onde eu quero ir, porque se eu vou trabalhar num pacote onde eu vou apresentar as minhas despesas para todo mundo, eu tenho que apresentar as minhas despesas, mas eu tenho que justificar. Olha, essas despesas aqui de vendas, eu estou apresentando, porque lembra, a gente quer ir para lá. E essas despesas, justamente o que eu preciso para ir para lá. Daí, é o seguinte, todos os custos e despesas, eu vou pensar do zero. Do zero. Vamos lá, eu vou voltar para aquele setor de cobrança que custa R$10.000. E aqui a gente vai discutir o que é
um gasto linear. Eu vou voltar. Aquele nosso setor que custa 10 mil reais, que eu estou rompendo com aprovar apenas com base no ano passado, eu vou voltar para aí. Vamos lá. Gasto limiar. O que é um gasto limiar? Eu vou pensar aquele nosso setor de cobrança do zero. Naquele setor, eu tenho 2 funcionários, mas eles estão, assim, extremamente adaptados ao serviço. A Maria, quando precisa levar o filho no médico, comunica que o João, que cobre ela de manhã, não tem problema nenhum, nada de errado com isso. Ele também, quando precisa sair mais cedo, está fazendo pós-graduação, ela cobre. Eles estão completamente adaptados ali no setor. São extremamente competentes, o setor funciona muito bem, eles têm toda uma dinâmica, se revezam nas férias, lógico. E quando eu comecei a pensar na necessidade desse setor funcionar do zero, quando eu comecei a pensar, eu pensei o seguinte, que o número de cobranças feito hoje pelo setor não é mais o mesmo número de cobranças que a gente fazia há um tempo atrás. E aí eu comecei a pensar no seguinte, que 2 pessoas para esse setor talvez fosse um exagero. Mas a hora que eu pensei nisso, já doeu meu coração. Porque eu tenho 2 pessoas que estão completamente adaptadas naquele setor, que são competentes, que entendem do que fazem, né? Que apoiam a empresa muito. E é nesse momento que normalmente nos outros orçamentos, né? E talvez não seja essa proposta, repensar do zero, eu simplesmente encare dali para frente, é nesse momento que o orçamento base zero começa a pegar. Eu tenho que pensar na filosofia do orçamento base zero no limiar. E eu preciso entender e preciso fazer um exercício de desapegar. Rodrigo, você vai demitir um ou outro. Meu Deus do céu, não faz isso. Não, eu também estou sofrendo só de dar o exemplo. Mas é assim. Hoje, o setor funciona com apenas um. Eu não estou dizendo necessariamente, mas pode acontecer que um deles vai ser demitido. Mas, num primeiro momento, eu vou pensar o setor com o gasto mínimo para funcionar com a demanda de hoje. E um deles pode ter que mudar de setor. Então, desapegar, pensar esse gasto limiar, é pensar o menor gasto possível para aquele setor existir, tá? Então, aí já começou a mexer, eu como gestor aqui, eu já estou com uma necessidade emocional, já comecei a sentir um pouquinho a parte emocional aqui, porque eu já tive que discutir um setor que estava andando bem, mas eu vou ter que deixar com uma pessoa só quando eu penso em gasto limiar. Como é que funciona, pessoal? Os pacotes que a gente deve aprovar. Primeiro eu penso no limiar. Quando eu coloquei aqui, pessoal, limiar, eu coloquei despesas operacionais. O que é pensar no meu gasto limiar? Eu estou atendendo a legislação, né? Então, assim, aquele setor ali, ele está atendendo a legislação, somente. Pode ser que com a montagem do meu gasto limiar ali, pode ser que com os dados que eu planilhei para dado limiar, pode ser que ele nem consiga acontecer. É o mínimo do mínimo mesmo. Nós temos muitas empresas que, quando vão pensar o seu gasto limiar, já pensam, com uma certa gordurinha, tá? Mas aí tem uma técnica no orçamento base zero que é muito bacana. Quando eu estou pensando no meu gasto limiar, eu sou amigo dos 2 lá do setor, eu já vou pensar com uma gordurinha. Talvez eu possa até querer manter os 2 e tirar outros gastos, como gasolina, viagem que faziam. Vai começar agora, depois da pandemia, fazer reunião aqui pelo Webex, né? Então eu vou aprovar com uma certa gordurinha. Mas é assim. No orçamento base zero, a gente diz o seguinte. Sabe quando um filho quer enrolar o pai e a mãe? Ele tem lá, ele e 2 irmãos. Lá em casa foi assim.
Eu e 2 irmãos. Então, o filho quer enrolar o pai ou a mãe. Então, o filho sabe a manha do pai e da mãe, né? Ele sabe como chegar lá no chefe dele da empresa, como expor o caso dele, ele sabe defender as ideias dele. Mas isso para o pai e para a mãe. No orçamento baseado não funciona assim. A gente tem um sistema de aprovação e de votação e você não trabalha com o pai e com a mãe, você não trabalha com o nível hierárquico acima. Você trabalha com os seus pares. Você gerente que está votando num pacote de aprovação, trabalha com o outro gerente que vai votar no seu pacote lá de aprovação, seja limiar, seja incremento. Um vota no pacote do outro, não é com o pai e com a mãe, é entre irmãos. Pessoal, entre irmãos, é mais difícil enganar, né? É mais difícil. O irmão sabe tua manha. Você usa lá com seu pai e com a sua mãe para você conseguir o que você quer. Cada um tem a sua. Entre irmãos, quando você fala assim, olha, cara, eu preciso muito da Maria e do João lá no setor. O outro gerente vai dizer, não precisa não. Ai, mas tem uma situação. Mas essa situação que você está colocando não tem a ver com o objetivo da empresa. Ou pelo menos não tem a ver com o objetivo que a gente, de repente, acabou de revisitar. Eu acho que esse setor pode ser mais barato. Então é assim, você bola o teu limiar, mas você vai bolar os teus incrementos também. Então a dica para todo mundo que vai usar essa técnica na própria empresa é limiar é uma despesa que não dá para a gente trabalhar. É como sair de uma cidade para outra para viajar com a gasolina exata da distância, com o dinheiro do pedágio exato e não ter a chance nem de furar um pneu, porque você não vai ter dinheiro para trocar. Limiar é esse gasto. O incremento que você vai aprovar, que é, preciso ter dinheiro para, se furar o pneu, usar. Ele já é um incremento que, vou subir aqui de novo o nosso slide. Olha aqui, Existem incrementos de alta prioridade, uma área cinzenta que eu não consigo muito definir e baixa prioridade. O que é alta prioridade? Acabei de dar o exemplo do trocar um pneu de um carro, é segurança. Então, alta prioridade é segurança, é compliance, né? E o que vai acontecer aqui no incremento 1? Você vai lá, você vai montar o seu pacote. Eu já vou entrar numa sequência de slides que a gente tenha mais detalhadamente a questão dos pacotes de decisão. E daí você vai defender. Passou o teu limiar na votação, você vai defender agora o seu incremento. Só lembrando, essa votação é feita com os gerentes e ele vai votar e você vai votar no dele. Muito importante isso. Você não tem um lado só, você fica dos dois lados da mesa na técnica OBZ. Tanto você quanto ele vão utilizar o critério. Leva ao objetivo da empresa? Então, isso é fundamental. Então, vamos entrar agora nos pacotes de decisão. A gente está dizendo que a gente imagina os setores do zero, a gente imagina os setores começando hoje, pós-pandemia, é um recomeço. Então, a ideia de trazer toda essa discussão eu vou imaginar aquele setor da minha empresa começando hoje. Quantos contratos eu tenho que analisar? Você tem funcionários ali numa época que você analisava 300 contratos. Hoje, você vai ter que analisar 150. Né? A produção, o estoque. Eu mantenho o estoque de tanto por segurança. Tá, qual que é a previsão de vendas daqui até o meio do ano que vem? Você vai precisar desse estoque? Por isso, você vai imaginar o setor do zero. Tá? Então, vamos lá. Vamos identificar esses pacotes de decisão. O pacote, eu coloquei aqui algumas coisas. Eu pego as unidades orçamentárias, né? Eu vejo qual é a unidade de orçamentação ou a divisão dentro dela. Eu vejo, né? Separo aqui por atividade limiar, né? Eu coloco a minha estratégia, objetivo, meta, os ganhos. Campo para avaliação dos pares. Aqui eu já estou criando um arquivo para votação. Vou subir aqui para vocês verem. Olha lá. Olha como é que eu... Né? O exemplo que eu trouxe para a gente aqui. Então, eu tenho lá o limiar, eu tenho a descrição, o objetivo, as metas, os gastos mensais.
E aqui eu trouxe um exemplo onde eu tenho um limiar aprovado, porque ele também pode ser rejeitado, você pode ter que voltar para refazer esse limiar, né? Eu tenho um exemplo de implantação de orçamento base zero no hospital, onde alguns setores do hospital tiveram que voltar, refazer seus limiares, porque esses setores, eles... o Jimmy chegou aí. Porque esses setores, eles estavam muito ligados com o jeito de operar antigo. Então trouxeram limiares enormes, né? Aí aqui eu coloco também o pacote, o primeiro incremento aprovado e um segundo incremento reprovado. Então vamos lá. Qual a ideia? Vocês estão percebendo que no orçamento base zero, ele é uma técnica de muito estudo. Muito estudo. E é o estudo de todos os gerentes de área. Todo mundo tem que estudar. Nesse exemplo que eu estou contando para vocês do hospital, nós envolvemos todos os gerentes de cada área. É manutenção, é oncologia, é a parte de pronto atendimento, a parte de exames laboratoriais, todo mundo. E todo mundo teve que fazer o estudo do seu setor e trazer, né? E aí, qual a dica que eu dou? É instruir o pessoal a se preparar muito para trazer. Primeiro, quando essa preparação ela é muito bem feita, já iniciou nossa possibilidade de economia. Porque ele já está pensando o setor do zero direito, ele está mudando a cabeça dele, virando a chave dele, como eu posso funcionar com recursos mínimos, e os próximos recursos, que são os incrementos, eles estão realmente voltados ao objetivo atual da empresa? Então essa é a dica que eu dou. Muito, muito estudo para que isso possa ser feito dessa forma. A gente sabe que uns vão estudar mais que os outros, que uns vão trazer uma apresentação melhor ou pior, sabem defender as suas ideias. Alguns sabem defender muito bem, outros defendem pouco. Sabemos também que existe política em toda organização humana. Então, você vai ter aquela situação do cara que ele sempre conseguiu mais coisas dentro da empresa e a gente vai ter que olhar bem para esse cara e para os pacotes dele na hora das votações para não deixar que de repente, essa diferença política dele aprove melhor as contas dele que as dos demais, né? Agora, um grande ganho da técnica orçamento base zero, sem sombra de dúvidas, é abrir as caixas pretas da empresa. As empresas têm muitas caixas pretas. E essas caixas pretas são drenos de dinheiro, né? E não são abertas por N motivos. A proposta da técnica é mexer profundamente. Gente, os demais orçamentos, e eu vou dar alguns exemplos de outros orçamentos aqui na nossa sequência, eles são uma terapia. Orçamento base zero é cirurgia. Por isso, não é todo mundo que está preparado para fazer uma cirurgia. Mas quem não estiver preparado, a ideia está aqui lançada, a gente empresta técnicas para usar. Campo de aprovados, eu tinha esquecido. E aí, bom, voltando aqui. Pacote de decisão, sai um estudando para cá, outro estudando para lá. Isso pode virar uma grande confusão. O cara não cumpre prazo, não traz as informações, o outro já dá uma desculpa porque não conseguiu levantar os dados para trazer o pacote dele e tudo mais. Matriz Hasse. Gente, para quem nunca ouviu falar de matriz Hasse, eu vou apresentar aqui a matriz Hasse. Você vai lá no YouTube, digita matriz Hasse, você vai ver meia dúzia de vídeos onde o pessoal vai explicar. Por que eu trago a matriz Hasse quando eu falo de orçamento base zero? Ela é uma ferramenta simples que distribui as tarefas do projeto, tá? Então, né, aí você vai distribuir entre aquelas pessoas, você está coordenando esse processo e assim, R da matriz Hasse é o responsável. A autoridade. Para qualquer assunto,
eu vou conseguir dividir dessa forma. Por isso ela é tão bacana, é simples e muito bacana. C, pessoa que deve ser consultada. Já define previamente. Quem deve ser consultado aqui? Você sabe que muitos estudos são feitos dentro das empresas sem que a pessoa que deve ser consultada seja consultada? Não preciso dizer que dá caca, né? Que a coisa não sai direito. E o informado, aquela pessoa que ela pode até estar de fora, mas ela tem que ser informada. Do início, durante e acabou. Aquilo ali já acabou. Né? Para evitar aquele e-mail. Viu? Dia tal tem apresentação, mas eu não sei se fulano de tal já terminou. O informado diz, não, já terminou. Já estou até com a cópia da apresentação aqui em anexo. Ele foi informado, tá? Aí, olha os papéis, que bacana. Tá? Depois a gente vai passar essa apresentação para vocês que vocês tenham essa linha de raciocínio. Responsável é o cara que tem que executar a tarefa. Não existem dois responsáveis na matriz Hasse. Não é aquele lance do vôlei. Um cara sacou e ficou, é minha, a bola cai no meio. Não é. Um responsável, né? Autoridade, aprovador, é o dono da atividade, né? Então, tá vendo? Geralmente essa pessoa responde para a empresa pela tarefa, né? Consultado é a pessoa que deve ser consultada lá antes de tomar uma decisão, e o informado, ele tem que saber o que está acontecendo. Então, você tem lá o seu CEO, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que estar ciente do que está acontecendo. Né? O consultado, CFO, por exemplo, lá das finanças. Então, como é que você vai fazer a pesquisa de custo do setor se você não pegou informação com ele? Se ele não foi consultado a respeito dos números ou muitas vezes não te passou lá o número que você precisa. Tá? Então, matriz Hasse. Toda aquela... vou voltar lá. Pacote de decisão, estudo, estou me preparando. Matriz Hasse, a gente vai conseguir fazer a coisa de uma forma muito organizada. Tá? Aí, para a gente lembrar dos princípios dessa matriz, só uma pessoa responsável, né? E aí, tem esse exercício que eu faço quando a gente está fazendo a implantação do orçamento base zero. Deixei aqui para mostrar para vocês que eu reúno um grupo, por exemplo, e peço para eles, num treinamento prévio, outro detalhe, orçamento base zero requer treinamentos prévios antes de acontecer, né? Principalmente por conta da mudança da cabeça dos líderes, então ele requer. Então, olha que legal, reunidos num grupo, cria uma matriz e eu peço para que eles criem uma definição do limiar do setor deles. E aí, né, esse limiar eles vão trabalhar depois, mas a gente pede para criar já distribuindo quem deve ser consultado, quem é o responsável e tal. Esse aqui é dos pacotes de decisão. Então, deixa eu passar para vocês aqui o seguinte, alocar os recursos orçamentários de forma priorizada a cumprir a estratégia da empresa. A controladoria, no caso do OBZ, ela não faz o orçamento. Porque geralmente no orçamento tradicional, o que acontece? A controladoria cobra todo mundo e vai compilando, vai chamando todos os dados. Chega uma hora que a controladoria fecha o orçamento. Né? No caso do orçamento base zero, a dinâmica é outra. Por conta das votações, das aprovações de pacote, a controladoria ela não faz, né? Ele acaba sendo participativo. O orçamento ele vai surgindo das atividades da técnica OBZ. Bom, então, eu vou falar um pouco sobre os direcionadores de custo. Esse assunto também que me encanta, e quem está trabalhando com OBZ, quem está emprestando essa técnica do OBZ para fazer o planejamento pós-pandemia, pensar em direcionadores de custo é um exercício incrível, né?
que acontece? Os custos, eles são causados por múltiplos fatores. E esses fatores combinados, eles empurram, eles direcionam custos para um lado e para o outro. Isso tudo é muito complexo. Daí, a gente tem uma lista que não está, vamos dizer assim, concluída, não considero essa lista concluída, mas uma lista que nos direciona muito a pensar no que é um direcionador de custo. Ó, vamos lá, é um vetor aí dentro das empresas. Eu trouxe a lista dos direcionadores estruturais. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso tudo é muito importante. Aqui, volta aqui. Então, vamos lá. Dentro da estrutura da empresa, tem muita coisa que direciona custo. Quando eu penso em direcionador de custo, eu penso em fugir de uma lógica que existe, né? Que volume é o único direcionador de custo que existe. Cheguei numa empresa para dar consultoria. Aí, a gente, né? Feito o diagnóstico, feita a proposta, tem aqueles primeiros dias de reunião. Acho que foi no primeiro, eu peguei uma tabela de preço para entender a política de preço da empresa. Aí chegou lá o gerente, sentou comigo, falou: Rodrigo, essa daqui é a nossa tabela de preço. E é para distribuidor, tá? Falei: legal, me conta aí, como é que vocês trabalham com isso aí? Ele falou: é o seguinte, ó, eu não vou lembrar exatamente o número, tá? Mas é assim. 20 caixas, não tem desconto, tá? É o pedido mínimo para um distribuidor, são 20 caixas. A partir de 30, eu já dou 10%. A partir de 50, 60 caixas, já ganha 20%. A partir de tanto, eu sei que chegava em 100 caixas, o cara estava dando 50%. Ele aplicava o volume de modo a diminuir a margem dele, né? E aí, o distribuidor que mais comprava dele, mais acabava com a parte econômica dele, né? E por consequência com a financeira, que é o que a gente vai ver aqui na sequência aqui do nosso raciocínio no ABZ. Então, ou no ABZ, em qualquer outra análise econômico-financeira. Então, a arma do volume não é boa, nem, né, ter ela como única arma, como única ferramenta, não é boa, nem para política de vendas e nem para estratégia. Vamos lá na estratégia. Escala. Tamanho do investimento a ser feito em produção, pesquisa ou desenvolvimento. Dependendo da escolha que você tenha, né, dependendo da sua escolha de atuação no mercado, qual vai ser a tua estratégia, a escala pode ser um grande direcionador de custo. Se você entrar, por exemplo, num setor onde o investimento é maior do que aquele que você pode suportar. Escopo. Só dá para entrar nessa área a empresa que for integrada verticalmente. Quer dizer, eu tenho que produzir o cimento e depois a placa de concreto. Eu não consigo operar nesse mercado se eu não for produtor do cimento, ou, enfim, ou se eu não tiver aquela matéria-prima química X, eu não consigo entrar no mercado. Então é um direcionador estrutural. Eu vou ter que suportar custos fixos enormes para operar naquele mercado. Vale a pena? Sim, não, mas direciona meu custo. Olha esse aqui eu sou encantado por ele, porque a gente dá pouca bola para ele. E ele, na estratégia, ele pode significar muito. É experiência. Quantas vezes no passado a sua empresa fez, né, o que está fazendo agora? As estratégias, eu vejo pouco... Eu vejo a experiência ser poucas vezes considerada, né? O que acontece quando você entra no mercado onde você não tem experiência naquela produção, por exemplo? Você vai gastar muito mais até pegar experiência. Mas muito mais, né? Agora, se você dentro da tua estratégia consegue aproveitar a experiência para entrar, tranquilo,
né? Ou arruma um terceirizado com uma experiência muito grande naquilo. Nossa, tem muitas histórias aí. Acredito que vocês têm muitas histórias, né? Tecnologia, né? Hoje em dia, então, né? Agora com isolamento social, a tecnologia explodiu, a gente está usando ela para tudo, né? E quais são as tecnologias que são usadas nas fases aí da cadeia, né? Dependendo da tecnologia, vai começar a empurrar meu custo. E direcionar para cima ou para baixo. Por isso que é tão usado na parte estratégica, tá? E complexidade, olha aí. Amplitude da linha de produtos que eu ofereço para o cliente. Então, assim, às vezes, você tem lá uma tabela de preço com 20 itens. E faz política de preço para eles, e distribuição, e métodos de fabricação. E essa complexidade está te gerando um custo enorme. Mas como você, no passado, se encaixou no mercado dessa forma, para você ter aquela linha de produtos enorme, é o certo. E você continua. Mas no momento de pensar num orçamento base zero, pensar em recomeçar depois de uma situação dessa que a gente nunca viveu, analisa o seu direcionador da complexidade. Vê se vale a pena ter toda essa gama de produtos disponível. Vê se esse custo compensa hoje. Então, tem uma história que eu conto nas minhas aulas, que é bacana, que é o seguinte. O pessoal foi fazer pós-graduação lá na Europa, na divisa da Itália, parte de custos, preço, precificação, margem. E o professor chama todo mundo e faz uma aula externa um dia. Todo mundo curioso, ele leva o pessoal até uma base militar na fronteira da Itália, uma base enorme, que era, na Segunda Guerra, tinha função de bateria antiaérea. Chama todos os alunos da pós-graduação e mostra aquilo ali. Fala, olha, está vendo essa base militar desativada? O pessoal todo, então, ela... Quando que você acha que ela foi desativada? Aí o pessoal chuta, né? A guerra acabou em 45, foi desativada em 46, em 45 mesmo. 3 anos depois, até desmontar tudo. Aí ele vira para eles e fala, olha, essa base foi desativada em 1970. O pessoal fala, mas não é possível. Não, ela não só foi desativada em 1970, como ela ficou aí funcionando, ela ficou trocando, promovendo, né, o pessoal de cargo, ficou trocando matéria-prima, bomba, ficou consertando equipamento que não era usado, né, ficou reformando, ficou tudo. Por que ele foi mostrar uma base daquele tamanho que pegava uma parte imensa da fronteira, quer dizer, um elefantão? Por que ele foi mostrar isso daí? Para dizer que nós temos muitas bases que ficam ligadas anos dentro das nossas empresas e a gente não desativa, né? É um contrato de telefonia celular que já faz 2 anos que podia ter sido repensado, né? É uma máquina muito antiga que ficou lá dando uma produção muito baixa, muita coisa, até setores, né? A gente pode encontrar. Então, vamos lá. Esses são os direcionadores estruturais. E os de execução? Olha os de execução, como eles são extremamente importantes. Vou deixar o último para dar um grande finale aí nesses direcionadores. Pessoal, direcionador de execução. Ele é mais agressivo, porque ele está presente no nosso dia a dia. Envolvimento da força de trabalho, comprometimento. Você pega um time comprometido. O time não comprometido é um gerador de custo imenso. A falta do comprometimento com o trabalho gera um custo imenso. E a gente mantém o pessoal trabalhando. A gente sabe quem não é comprometido e a gente acaba mantendo, tá? Gestão da qualidade, crenças e realizações, né? Objetivando a qualidade do produto.
é o seguinte, ó, esse é fantástico, eu estou aqui trabalhando, então eu estou fazendo essa peça aqui, ó. Aproveito para dar um golinhozinho no café. Essa peça passa pela minha mão. Daí eu estou produzindo e a minha função é tirar a rebarba dela. Se eu tenho cabeça de qualidade mesmo, não passa uma peça pelo Rodrigo com rebarba. Nem que eu tenha que pedir para parar. Espera aí que eu tô... Calma, tirei a rebarba, passa. Se eu ligo para a qualidade só como algo protocolar, vai passar 2, 3, 4, vai passar. Entendeu? E outra, na minha cabeça é assim, se eu tô fazendo 200 peças, passar meia dúzia, também aqui é tão corrido, esses caras ficam enchendo o saco o dia inteiro, o que tem que passar meia dúzia? Isso vai gerar troca, isso vai gerar cancelamento de vendas, isso vai gerar o cliente que não reclame nunca mais compra da minha marca, porque passou pela minha mão. Então, a qualidade, quando ela é minha, ela evita muito custo. E aí, outros, utilização da capacidade, a gente sabe que de acordo com a utilização da capacidade e armazenamento, a gente tem mais ou menos custo, o layout das instalações, a configuração de um produto, né? O layout, a configuração de um produto, então você pega lá, eu não sei se tem fabricante de ventilador, mas você pega um ventilador, a configuração, como ele vinha antigamente, vinha montado, um negócio enorme. Hoje a gente pegou a montagem do ventilador, colocou um manualzinho de como montar, tem até uns vídeos engraçados no YouTube do pessoal que não curte montar e que fala... E botou numa caixa bem menor, mexeu na configuração do produto e mandou montar em casa. Isso é um direcionador de custo. Tá? Configuração do produto. E tem uma outra questão que nas aulas a gente aborda de duas formas diferentes, que é essa daqui. Ó. A exploração das ligações com fornecedores, ou seja, eu abro a cadeia. Eu não fico só aqui no miolo, no valor agregado, eu abro a cadeia. Então eu vou explorar a ligação lá com os fornecedores e com os clientes. Tá? Ó, acabei esquecendo até a palavra hospital aqui, porque essa apresentação também usei no OBZ do hospital. Então, quer dizer, mais do hospital, mas de qualquer empresa. Percebe? Então, o que acontece? Quando você explora a cadeia, não fica só com o olho dentro da tua empresa, você consegue direcionar muito custo. Por exemplo, você consegue chegar num cliente e descobrir que o problema dele não é você entregar. O problema dele é outro. Ele vai lá buscar na empresa. O problema dele é que ele gostaria muito de pedir um pouco menos. Mas ele acaba pedindo o seu pedido mínimo, porque vocês não têm contato nenhum, e você tem que entregar. Pô, vale muito mais a pena você liberar um lote menor e que ele venha com o caminhãozinho dele retirar na sua porta. Mas a falta desse contato te tirou essa possibilidade. Tá? Então é assim, orçamento base zero, muito estudo, e o olhar para os direcionadores durante o estudo é incrível. Você tem que estimular a sua equipe a olhar para esses direcionadores. E é o seguinte, só que isso não é uma regra fixa. Cada empresa tem o seu grupo de direcionadores, né? Particular, né? A gente imagina, né? Tem empresa que o direcionador do layout vai ser incrível prestar atenção nele, tem a outra que é a configuração do produto, tem outra que é o envolvimento da forma. Então, e geralmente alguns não têm importância nenhuma para aquela empresa e outros têm importância enorme. Por isso é legal você trabalhar com a sua empresa essa questão dos direcionadores de custo. Aí, deixa eu ver aqui, eu vou contar para vocês uma história. E é um caos para a gente entrar na área financeira. Mas para que a gente possa ver, quem já fez aula comigo, se eu tiver aluno aí que já fez aula comigo no Ciesp, já sabe a história de cor, que é o camisa, calça e meia. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu perguntar para vocês se está compartilhando.
Quem me dá um toque aí, por favor, pelo chat, se o Excel entrou compartilhando, porque dependendo da ferramenta, precisa fazer precisa compartilhar ele separado. Você já está com o Excel compartilhando aí? Quem que me avisa? Vamos ver se aparece aqui para mim. O seu... Não, ainda não? Não está, ok. Walter, obrigado. Cássia, obrigado. Eu vou compartilhar, então. Eu tenho que mudar, né? Então, eu vou descompartilhar e compartilhar aqui de novo. Ó, então, vamos lá. Eu vou compartilhar de novo. Agora sim, só confirmem para mim, por favor, se agora está tudo bem. Ok. Bacana, obrigado. Então é o seguinte, eu vou contar um caos para vocês e esse caos vai introduzir a gente dentro da parte econômico-financeira do caminho do nosso orçamento. Isso aqui é uma moça, ela trabalhava numa loja no centro da cidade e ela trabalhava com roupa, vendia roupa. Essa moça, ela casada recentemente, e ela morava bem afastado desse centro aí da cidade que ela trabalhava. Não tinha família do marido, não é fofoca. Esse é um negócio que estou contando aqui, mas não é questão, não estou entrando na fofoca. Ela não tinha família do marido na cidade, nem dela. E ela ficou grávida. Grávida é um problema econômico agora, é um case para resolver, ela precisa resolver. Agora chegou mais um lá na família deles. E ela estava pensando o seguinte, ela tinha uma questão. Como ela não tinha família nem do marido nem dela na cidade, ela falou, mas com quem que eu vou deixar o bebê? E não é só questão de dinheiro, é questão de confiança. Né? Com quem eu vou deixar? Ela começou a matutar e teve a seguinte ideia. Né? Eu vou abrir uma lojinha aqui em casa, no bairro. Então ela sabia muito bem trabalhar com esses itens aqui que eu estou mostrando. Mas ela abriu uma lojinha lá no bairro. Então ela começou a trabalhar com itens, não, ela pensou, planejou, tá? Nesse momento da história aqui, ó, ela já está um pouquinho para frente, ela já está com 3, 4 meses de trabalho. Ela então monta uma lojinha na garagem da casa dela. Como eles não tinham carro, ela usou a garagem, não teve problema quanto a isso. E ela muito organizada, ela pensou o seguinte, ó, a minha estratégia principal era cuidar do meu bebê, então, e continuar trabalhando. Então, o que eu fiz? Eu montei, ela já executou, já montou, ela estipulou para ela, olha que organizada, R$ 500 de Prolabore, chamou o marido e disse o seguinte, agora eu estou usando energia elétrica, tal, água, tudo, eu vou pagar 2 contas de casa. Então, quando você olhar aqui para a despesa fixa, ó, esses R$ 1.000 aqui são os 500 de Prolabore dela e os 500 que ela vai pagar as 2 despesas lá da casa dela, ou seja, custo de ocupação da loja. E ela começou a vender. Tal, primeiro, segundo mês, foi até o Sebrae, aprendeu a fazer uma planilha, que ela viu que a coisa estava dando certo, fez uma planilha super simples e é o seguinte, daqui a pouco eu vou pedir uma opinião de vocês aí no chat, tá? 900, 700, 150, total de venda dela, 1.750. Custo. Esse custo tem tudo, tem preço da roupa, preço da peça, preço do ônibus, se veio de Uber, tá tudo aí. Resumo, depois de 3, 4 meses ela estava bem, porque ela faturava 1.750, 620 era o custo variável dela, e despesa variável junta, que eu juntei tudo na mesma linha para ficar simples. 1.750 menos 620 menos 1.000, lucro de 130 na média mensal. Se ela multiplicar isso aqui por 12, ela vai fazer aí 1.560 no ano. Então ela tem o salário dela, cumpre o objetivo dela, esses R$ 500 cumpre o objetivo dela, e ela tem lucro. Chega no final do ano, ela pode usar para o que ela quiser. Bacana.
Eu vou perguntar um negócio para vocês. Ela foi lá, construiu uma planilha, viu que a coisa estava dando certo. E ela construiu uma planilha e disse o seguinte: eu quero ver o meu lucro por produto. E para isso eu tenho que ratear para cumprir esse objetivo a minha despesa fixa aqui. Eu vou perguntar para vocês, espero a resposta aqui no chat. O que vocês acham mais justo? Dividir por 3 esses 1.000, ficar 333 para cada um, ou distribuir percentualmente conforme a venda? Vamos lá, vamos ver o que vocês respondem para eu colocar aqui. O que vocês acham mais justo a gente fazer na história dessa mulher? Conta aí para mim, quem que me responde aqui no site? Prefere dividir por 3 ou percentual? Qualquer coisa, só digitar aí o número 3 ou o percentual. Percentual, olha lá, percentual. Quem mais? Percentual, legal. Percentual tá ganhando. Eu vou fazer isso daí, eu vou dividir por percentual. Então, vou fazer o seguinte, ó, pessoal, ó, aqui, divido pelo total, 51% venda de camisa, aqui, ó, 40% calça, e aqui, bacana. Agora eu vou dividir. Então, vou pegar esses 1.000 aqui, vou multiplicar por 51%. Vou multiplicar. Daqui a pouco outra opinião, hein? Por favor, me ajudem aí. Daqui a pouco outra opinião. 40%. E aqui, vamos ver aqui. Bacana. Agora eu vou ver lucro por produto. Então, vou pegar esse aqui, vou fazer menos esse cara aqui, menos esse. Ó, R$35 de lucro. Aí vem aqui calça. Caramba, meia. A meia deu prejuízo. Na hora que a meia deu prejuízo, entra uma cliente na loja, compra 5 pares de meia. Mas parece que é um negócio. Ela estava com o notebook no balcão fazendo a conta, a cliente entra, compra 5 pares de meia e vai embora. Qual o estado emocional dela na hora que isso acontece, que ela descobre que a meia dá prejuízo, a cliente pega 5 pares de meia e leva embora? Quem me responde aí? Como é que ela se sente? É o sentimento dela. Deu prejuízo, a mulher veio aqui, ofereci, só levou meia. Alguém arrisca aí falar como é que ela se sente? Ou ela é tranquila, ela fica zen? O pessoal já colocou frustrada. Que errou no planejamento, já fica... Fui comprar essa meia, coloquei mais barato que eu podia, ainda tá dando prejuízo, né? Mais caro não vende, errou no planejamento. Você não sabe. Tem aquela outra mulher que tinha falado mal dela no Facebook, da rua de trás, entrou cheio de criança que mexe em tudo, a mãe não liga, fizeram uma bagunça, começou a reclamar do marido que trabalhava com vendas, furava a meia, comprou meia para ela, para o marido, para os filhos. Depende da estratégia. Não é verdade? Só levou meia também. Você sabe, eu vou encurtar que se fosse na aula presencial ia fazer mais um teatro. Essa mulher ficou tão brava que ela tirou a meia de circulação, até porque ela não conseguiria vender mais caro nesse bairro. Eu vou fazer isso também. Tirei a meia de circulação. Tirei. Não é porque eu tirei a meia de circulação que eu vou vender mais camisa ou calça. E não tenho essa ligação direta. Ela tirou a meia de circulação e ainda falou para uma amiga. Ah, você não sabe. Eu aprendi a fazer umas contas agora. E é o seguinte, eu tirei um produto que só estava me levando, olha, só estava me levando para baixo. A meia. E a partir de agora, né, ela entendeu aquele prejuízo que ela montou lá, que ela viu, como um aviso para tirar o produto de circulação. Camisa 900, calça 700, tirou de circulação o prejuízo, os dois variáveis, 550 mil, o lucro cai de 130 para 50. Ela tinha, na média mensal de 130,
ela tinha uma conta anual de 1.560. Agora ela tem R$50, são R$600. São 600, exatamente, ajuda na diluição do fixo. Boa. Parabéns pela participação que vocês estão tendo aqui pelo site. E outra coisa, mudar a forma de enxergar um número é muito importante para a estratégia. Porque eu vou mudar a forma de enxergar. Primeiro, eu vou voltar com essa meia. Eu vou desistir desse rateio aqui por enquanto, ou para esse caso eu vou desistir de vez. Ó. Eu vou mudar a forma de enxergar, eu vou trabalhar com a minha margem de contribuição. E eu vou enxergar de outro modo. A camisa contribui com isso. Eu não vou tentar ou dividir por 3 ou dividir por percentual esse meu fixo. Eu vou tentar superá-lo. A calça, não precisa nem fazer isso, né? A calça me traz 500. Se você perceber, somando esses dois dá os 50. Faltou o quê? Faltou os 80 da meia. Não só ela não tira a meia, né? Não só ela não tira a meia como estratégia, como ela pode acrescentar um outro produto barato, adequado com o lugar, um negocinho de cabelo, uma coisa baratinha. Hoje em dia, máscara, né? Ela passa a vender a máscara baratinha lá para as pessoas. Ela não precisa investir muito para estoque, coloca um produto mais barato e se ela conseguir uma margem positiva aqui que seja R$10, ela aumenta o resultado final. Então, por que eu coloquei essa questão para a gente? Para abrir a nossa conversa financeira. Para dizer o seguinte, a forma com que a gente organiza o número influencia na forma que a gente enxerga o resultado do nosso mix de produtos. Se aquele mix de produtos começa a me gerar raiva, eu olho para aquele parafuso e falo, aquilo dá prejuízo. Eu olho para aquela coisa e falo, aquilo eu estou compondo junto com outros, dá prejuízo, mas eu levo. Se eu enxergo assim e eu não escolho um método melhor para usar, a emoção que eu tenho vai influenciar diretamente na minha estratégia. Eu vou torcer o nariz para toda e qualquer estratégia que envolver aquele produto. Eu não vou enxergar a meia como um acréscimo de margem e vou tentar, um outro produto de menor valor para encaixar naquela empresa do bairro, onde as pessoas que adquirem produtos têm baixo poder aquisitivo e eu tenho que ter uma estratégia adequada para eles. Então, a técnica para montar é muito importante. Margem de contribuição, tal. Eu tenho aqui, vou subir aqui a nossa apresentação e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui no... Opa, aqui. Para realizar qualquer orçamento, inclusive o orçamento Brasil Zero, você vai precisar da análise das demonstrações financeiras, da participação efetiva da sua controladoria se você for uma empresa maior. Se você for uma empresa média, você vai precisar da participação dos seus funcionários, de faturamento, de quem conversa com a sua contabilidade. Se for menor ainda, você, dono, vai ter que fazer cursos, aprender o básico das demonstrações financeiras, tá? Lucro, lucratividade e rentabilidade. Então, você vai ter que enxergar o seu lucro real, você vai ter que enxergar a sua lucratividade mês a mês e a rentabilidade, que é o retorno do dinheiro investido, ou na própria empresa ou em algum projeto dentro dela. Aí eu coloquei aqui para a gente entender melhor. Então, esse DRE, ele traz esse número... Opa, volta lá. Esse DRE, que é um demonstrativo de resultado, que é a camisa calça e meia das nossas empresas, né? E aqui ele está básico para várias empresas
nossas, ele é mais complexo, ele traz outros índices, é que esse não era o nosso foco. Então ele tem lá a receita bruta, os impostos incidentes sobre as vendas, daí eu tenho a venda líquida, todos os variáveis que entra a matéria-prima, né? Como um dos itens principais, embalagem, comissões, né? Que os variáveis são custos e despesas. Eu tenho os meus custos fixos, lucro bruto, né? Antes eu tenho a minha margem de contribuição, que vai pagar todo o meu custo fixo. Tal. E assim, 20 mil, 12% é a minha lucratividade, porque ele está medido, esse meu resultado antes do imposto e descontando o imposto depois, para quem é do lucro real, ele está medindo a performance de vendas. E aí eu tenho a lucratividade. Rentabilidade é os mesmos 20 mil quando comparado com o investimento feito, tá? Então, você vai precisar disso no orçamento. Pessoal, por que enxergar isso antes de fazer o orçamento? Quer dizer, como uma das atividades preliminares ao orçamento base zero. Porque primeiro eu vejo a empresa como um todo, depois eu vou trabalhar os detalhes dela. Eu preciso enxergar a empresa como um todo, para que eu possa enxergar a oportunidade nas partes. Se eu começar pelas partes, sem ter a noção do todo, eu não enxergo oportunidade, porque eu não sei. É como se eu fizesse um exame no paciente sem perguntar como ele se sente, né? Pode dar certo se o problema for muito conhecido, mas pode dar errado, porque eu estou investigando algo ali sem saber o todo, como o todo está funcionando, tá? E aí, para que eu possa melhorar, lógico que eu vou passar por essa teoria das restrições, que eu também sou apaixonado, eu vou passar por ela, mas por que eu trouxe ela depois do DRE? Para a gente entender como a gente consegue melhorar o resultado de uma empresa, né? Quando a gente identifica a restrição, quando a gente identifica qual é o problema, tá? Deixa eu passar ela aqui para depois vocês vão ter essa apresentação. Olha que barato. Bom, a imagem, ela já conta a história para a gente. Uma corrente tem a força do seu elo mais fraco. Então não adianta nada essa corrente super grossa aí, com esse clips no meio. Quando eu puxar, é a força do clips que está me suportando. Eu posso aumentar o meu ganho de forma rápida, gastando menos. Por isso, eu coloco sempre a teoria das restrições do Golder, né? O livro A Meta, tem o nome dele no slide anterior. É um livro muito legal, acho que muita gente já leu, né? É o seguinte, basicamente eu trago um resumo da teoria das restrições. Os problemas são causados por uma ou mais restrições. Então eu coloquei aqui um exemplo. Você está lá numa linha de produção, está fabricando. E você começou a ter um gargalo, porque você começou a ter esse gargalo aqui, pessoal, ó. Você tem produto chegando e esse do meio aqui só consegue processar um. E o outro tem uma capacidade imensa, mas que não recebe nunca produto, porque daqui só passa um. Então esse é o meu elo fraco, tá? Eu preciso balancear a minha linha. E por que eu estou dizendo aumentar o ganho com o que eu já tenho de forma rápida? Porque muita gente vai fazer um investimento enorme aqui no meio. E vai esquecer que o seguinte... vou voltar aqui, ó. Olha que interessante. Ele suporta 4. Não adianta eu comprar uma máquina aqui de 200 mil reais que vai me gerar 8. Porque eu não tenho nem peças chegando para uma máquina de 8 e nem capacidade no próximo elo da corrente para receber as 8. Ou seja, eu vou tentar deslocar um recurso daqui, isso que a gente chama de equilibrar a linha. Primeiro, identifico minha restrição, eu estou em orçamento base zero, eu tenho um objetivo, eu identifico a minha restrição e dali eu vou equilibrar a minha linha, tá? Então, por isso é tão importante equilibrar a restrição. Então, aqui está o passo a passo. Eu dou uma murchada no pneu, que a gente chama, né?
Eu tiro um pouco a capacidade da frente, corrijo aqui, eu faço um realinhamento. E aí, quais são as restrições que a gente aborda no treinamento? Costumo colocar pré-orçamento base zero. São as restrições físicas, para entender, máquina, equipamento, veículo, instalação, sistema, e as restrições, por que não? Não físicas. Uma demanda por um produto ou serviço que fica como restrição lá, ninguém resolve. Um procedimento administrativo viciado que me atrapalha demais, mas também está lá sem a gente ver. Um paradigma mental. Por isso o trabalho pré, para que a gente possa identificar, né? E aí você identifica no trabalho de identificar as restrições, você identifica o desperdício, aquele setor que está com uma capacidade maior sem a mínima necessidade. Então, no trabalho prévio, você já começa a economizar. Agora eu vou avaliar o OBZ, vou dar uma ideia para vocês muito bacana de trabalho com equipe, tá? O OBZ eu vou avaliar nas vantagens a participação dos líderes, a abertura das caixas pretas que a empresa tem, né? A autoridade para debater tudo de todos. Não é toda empresa que está preparada para fazer o OBZ, tá? Já vou mostrar isso, mas é muito interessante entrar em contato com a filosofia e de repente, quiçá eu vá me preparar para isso. Pode ser muito interessante. E se o incremento for mal defendido, aquelas ideias de gastos que são estapafúrdias, que não tem nada a ver, ele vai sair, porque eu preparei um ambiente para não deixar passar. A desvantagem é clássica, é trabalho, muito trabalho, o custo tende a ser alto, eu preciso de preparação, eu geralmente tiro as pessoas da empresa, levo para um outro local para treinar e ele é um pouco mais demorado. Eu não consigo fazer ele de uma hora para outra, tá? Maior limitação é a falta de planejamento. Eu não tenho valores, visão, missão, estou sem direcionamento, você não consegue fazer. Rodrigo, por que eu não vou conseguir fazer se eu não tiver um planejamento? Eu estou trabalhando, é que na hora que você for aprovar o seu incremento, para que é? Ele está direcionado para quê? Ah, eu aprovei aquele incremento porque eu estou iniciando exportação para o Mercosul. Então tem tudo a ver. Se você não tem objetivo, perdemos esse elo. Perdemos a parte mais importante da filosofia na minha visão. Tá? E as oportunidades, trabalhar com custo-meta, definição da missão das áreas de orçamentação, pega uma área de vendas, define a missão, pega uma área administrativa, define a missão, que pode ser implantar um sistema, né? Então, a análise mais detalhada, você estuda todas as áreas da empresa, passa a ser uma oportunidade incrível. Essa é a ideia que eu vou dar, eu vou apresentar para vocês aqui um planejamento via Canvas. Por quê? Você está hoje aqui escutando a palestra, você fala, caramba, eu devia já ter revisto meus objetivos. Porque se eu tiver já com a revisão dos meus objetivos num período desse de pandemia, de repente eu consigo unir a minha equipe em torno dessa fase, né, que puxou o freio de mão. Então você quer rever o teu objetivo? Usa o Canvas. Usa o Canvas. Você tem matéria de Canvas, de plano de negócio, para todo lugar na internet. E eu vou passar para você ver como é bacana. Então, o Canvas é um plano de negócios. A primeira coisa que eu quero dizer para você tira da sua cabeça que plano de negócios é só para a empresa que está começando. A qualquer momento, separa a tua empresa, usa uma técnica dessa que também é participativa, tá? Coordena e monta seu plano de negócios. O modelo é o seguinte, nós temos 9 componentes. Então, esses 9 componentes, o Alexander Osterwalder e o Yves Pinot, né, que são os dois idealizadores, né, do livro Business Model Generation, que apresenta a técnica Canvas. Esse livro é incrível, você encontra ele fácil aí pela internet.
ele te orienta. Então, cobre as 4 principais: clientes, oferta, infraestrutura e o que a gente já passou lá, viabilidade financeira. Você pega aquilo e usa aqui. Os 9, ele funciona como cérebro, foi idealizado. Você tem as partes do lado direito e esquerdo do cérebro, ou seja, toda a emoção do negócio, toda a nossa visualização com o lado esquerdo, que seria a parte racional do negócio, custos, né? Então vamos lá, ó. Segmento de clientes do lado direito, a sua proposta de valor, os canais, como é que você vai, quais são os canais para interligação com esse cliente, o relacionamento, né, que você mantém com cada segmento. Então, se você atua em 2, 3 segmentos, lá no segmento de clientes lá em cima, você diz qual. E no relacionamento, você escolhe e repensa o relacionamento por cada um deles. Ixi, aí dá muito pano para manga. Cost to serve, né, custo por servir cada cliente e tudo mais. Fontes de receita, às vezes você não está explorando todo o potencial. Lado esquerdo, os recursos que você precisa, quais são as suas atividades chaves para o negócio funcionar direito, as suas parcerias principais, sem elas talvez você não consiga colocar a tua estratégia para funcionar, e a tua estrutura de custo. Toda a tua estrutura de custo, teu DRE, teu estudo de mix de produtos, tudo isso. A construção, a construção não está saindo, mas o desenho do painel. Então, painel, deixa eu ver porque que a construção não saiu. O painel é o seguinte, ó. O Canvas você desenha super fácil. Aqui você já tem as 9 áreas representadas. E aqui, ó. Esse é o painel. E no painel, vocês que vão receber esse material nosso aqui da palestra, você vai ter no material, ó, todos os campos explicados. Todos. Então, relacionamento com clientes. Olha que bacana, ó. Ou eu vou ter uma dedicação pessoal, ou vai ser self-service, ou vai ser automatizado, o cara vai entrar lá, vai comprar via internet, ou vai ser uma cocriação. Então, você vê, olha os canais. E você pode desenvolver cada um deles. Olha o segmento de cliente. Olha, talvez, o que a gente pode repensar nesse momento, inclusive para o momento, né? Repensar o que nós vamos entregar para esse cliente pós-pandemia. Então, repensa. Qual que é o valor que você já entrega? Qual é o problema que você está ajudando a resolver? Você vai continuar ajudando a resolver o mesmo problema? Qual é a necessidade? Conjunto de produtos, tá? Parcerias, suas oportunidades de receita e os seus custos. Eu indico fortemente aí que você compre esse livro, para quem já conhece sabe do que eu estou falando, e trabalhe essa questão com a sua... Opa, pulou aqui. Com a sua equipe, tá? Onde eu estava? Exatamente aqui. Aí, caminhando para o encerramento da apresentação da técnica e da nossa palestra, eu vou falar um pouquinho do como eu me preparo para a aplicação de um orçamento como base zero, né? Eu vou dar um destaque aqui, gente. Por isso, a preparação psicológica é tão importante. Ó, o ponto mais importante do orçamento base zero é desapegar. É fazer um exercício de desapego. Desapegar do jeito que eu vendo. Desapegar, muitas vezes, do jeito que eu produzo. Considerar a entrada de um terceirizado para parte da linha. Considerar. Repensar. Como se eu estivesse começando aquilo do zero. E é necessário desapegar nesse caso, tá? Então, os pontos importantes. Treinamento fora da empresa. Estou falando que eu estou começando a implantar, tá? Um autodiagnóstico. Realizar simulações daquilo que você vai votar. Tocar diagnóstico de áreas. Apurar nível de confiança. É o seguinte, você vai votar? Vamos lá, vamos repassar aqui. Você vai votar com base em quê? Quais são os critérios? Então, você vai fazer uma apuração dos níveis de confiança. A hora que tiver aquela votação, eu não posso ter erros crassos lá na votação. Senão eu perco a confiança do processo. Credibilidade cai.
tá? Verificar problemas de comunicação, alinhar, discutir os limiares, né? Como é que é? Opa, você mandou aqui. Desculpa que esse comentário aqui acabou passando muito rápido, mas eu já vejo o seu comentário. E estimular a criatividade do grupo. Eu preciso da ajuda do grupo. Quando eu falo que eu quero integração, eu não posso trazer um cara para ficar ali igual um poste. Eu preciso da participação dele. E se eu não estou nesse ambiente todo preparado, eu preciso estimular para ter um ganho da técnica, tá? E ali, ó, por último, alinhar quanto ao uso da razão, emoção e coragem. Você está mexendo com a emoção de todo mundo numa técnica dessa. Você está tirando o cara da zona de conforto e isso mexe demais com a emoção dele, tá? Então, a gente vai aplicar os recursos de que forma? Ó, aqui é o dia a dia, tá? Você já está, né, rodando. Então, você tem recepção de materiais, verifica, autoriza pagamento. A gente fala muito de gestão à vista, ó, né? Ó lá. Como nos outros orçamentos, eu tenho que acompanhar a parte do DRE, do fluxo de caixa, tudo que foi colocado eu tenho que ver se está saindo, né? Ou seja, Balance Scorecard entra aqui também, outra técnica, né? Então, Rolling Budget e Forecast, que é um orçamento contínuo. Pessoal, lembra que no começo da apresentação, eu fiz a seguinte colocação: orçamento base zero é cirurgia. Não é uma terapia qualquer. Ele é uma cirurgia, ele mexe com tudo. Ele mexe com a cabeça, eu vou lá, eu penso o setor do zero, eu mudo atividades principais da empresa muitas vezes. Tanto é que ele foi usado, né? Um outro livro que eu indico é O Sonho Grande, do Lehman, né? Do Grupo Ambev, que utilizou base zero, né? Talvez a utilização mais famosa do base zero quando eu falo do Brasil, né? Então, ele não vai ser usado todo ano. Eu não posso fazer uma cirurgia esse ano, uma cirurgia no que vem, uma outra cirurgia. É uma cirurgia indicada, mas depois eu vou trabalhar com orçamento tradicional no ano seguinte, com o rolling, que é um orçamento contínuo. O rolling é mais para moda, produtos que ciclo de vida muito curto, então um orçamento que não tem período anual como o tradicional. Período anual com reprogramação semestral, ele acontece o tempo inteiro. E o Beyond, que é o Budget Round the Table, né, que é o além do orçamento, que é o mesa redonda, ele é um orçamento que ele mistura a técnica do Balance Scorecard, ele é descentralizado, ele é mais, vou arriscar dizer que ele é um pouco mais barato, só que eu preciso ter uma equipe de diretoria na empresa muito madura e alinhada, porque ele é descentralizado, as pessoas acabam tomando as decisões dentro do núcleo dela e depois a gente se reúne para verificar se isso está de acordo, tá? Depois da implantação, a parte do acompanhamento, de novo, fluxo de caixa, DRE, o EBITDA, né, que é o lucro antes dos impostos e taxas, depreciações e amortizações, que passa a ser um índice extremamente importante para dizer se o que eu fiz está dando resultado, enfim, todos os acompanhamentos normais. Gestão matricial e à vista, né? Então eu começo a usar métodos como expor, já que eu abri as caixas pretas e fiz o orçamento base zero, implantei, eu não deixo voltar para a caixa preta. Então, gerenciamento matricial, que é cruzar dois responsáveis nessa linha de acompanhamento, verificações. A gestão à vista, que expõe números das áreas, tudo isso é indicado para o acompanhamento, tá? Então, eu faço tudo isso, eu garanto o resultado dessa técnica, e você viu agora no final, até misturada com outras, né? E aí, algumas reflexões para terminar, e eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho, o que não se mede não se gerencia, os colaboradores só dão o que você cobra, e é um cobrar no sentido de estou caminhando para o objetivo da empresa, e nós não vamos alcançar os resultados se a gente não mudar os processos. Essa técnica vem justamente para garantir. Gente, para finalizar minha apresentação e abrir para as perguntas, eu trouxe uma frase que eu hoje, me preparando
preparando a parte final do material, vi numa palestra que é o que eu sei é o que eu posso fazer, que é dessa Escola de Filosofia Nova Acrópole, que separa o conhecimento em 3 passos. Primeiro eu compreendo, depois eu aprendo de fato, mas eu só sei quando eu posso operacionalizar. Compreender e aprender é uma coisa, eu sei que é bom, a técnica, a ideia é ótima, mas saber mesmo é quando eu coloco em prática, tá? Então, eu agradeço, eu encerro aqui a apresentação. Eu vou abrir aqui para a gente... Deixa eu tirar aqui nossa... eu acho que pelo chat, né? Se alguém quiser... Deixa eu ver o pessoal aqui do CIESP. Pelo chat, ó, cumprimentando de novo o Marcelo Cerezé, que eu agradeci no início. Está aí assistindo a gente. Ó, Cássia, estou com o seu WhatsApp aqui. Se alguém quiser enviar perguntas... pode enviar pelo chat, que dá para eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tô passando aqui para baixo no site. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Agora eu vi, ó. Trabalhei na empresa como Ambev e a economia anual foi de 2,7 milhões. Realmente é incrível, né? Funciona quando aplicado. Obrigado de novo aí pela... aqui o famoso pensar no problema. É isso aí. É isso aí, concordo. Quer dizer, quando a gente tira só o problema e começa a pensar na solução, a gente... Legal. Obrigado. E é isso, quer dizer, são técnicas que podem ser usadas nesse momento e a gente pode lançar mão dessas técnicas mesmo sem implantar o orçamento baseado na sua totalidade, mas aproveitar isso, abrir caixa preta, trazer o pessoal, revisar, olhar para as margens, é tão importante olhar para as margens dos produtos, né? Então é isso aí. Bom, gente, agradeço de novo aí o pessoal que está dando parabéns pela apresentação. Eu agradeço pela oportunidade, realmente foi incrível. A gente vai passar o material para vocês. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrando por aqui. Vou aguardar mais um pouquinho para ver se tem alguma pergunta aí para a gente. Chegou uma aqui. Peraí. O que eu acho de empresas que diminuem muito a quantidade de funcionários e com isso gera estresse de quem continua no setor? Olha, isso é uma questão colocada bastante importante. Geralmente, o orçamento base zero causa estresse em alguns setores. Esse estresse é causado pela pressão exagerada que fica em cima do setor quando a gente muda e também, às vezes, aí não vou conseguir medir, não conheço o caso, mas esse estresse é causado pela carga muito grande de trabalho que foi causado pela mudança do OBZ, às vezes até tem que se reajustar, mas também eu já vi muito estresse causado pela resistência, um misto, tá? Com a resistência das pessoas do setor. Elas não se entregam no primeiro momento e nada de errado com isso, é humano a gente às vezes resistir a mudanças, tá? Só rapidinho, a gente hoje olha para a Toyota e admira o método Toyota, né? Mas tem um documentário no Netflix que mostra o quanto ele sofreu para levar o método para dentro da fábrica. Ele teve ajuda, o pessoal se penalizou, né, com a dificuldade que ele tinha. Então, acho que é os dois. Dá desespero, sim, tem um misto de uma carga de trabalho muito forte e uma exigência. Agora, tem também pessoas da equipe que não relaxam, não entram no jogo. Tá? Isso aí. Chegou mais uma. Na sua opinião, quais são os grandes desafios para aplicar o BZ nas empresas? Porte médio. Qual que é o desafio de
aplicar o ABZ numa empresa de porte médio? Os rituais. Geralmente na empresa de porte médio, a gente passa por cima, faz uma votação mais improvisada, não trabalha a parte emocional dos funcionários, tal. O maior desafio seria compreender a técnica mais a fundo e envolver o pessoal também pode ser um desafio na de porte médio, porque o pessoal não está acostumado com essa ritualização, não dá muita importância a algumas coisas. E outro desafio é que na de porte médio, quando duas pessoas se tornam mais resistentes, eu vou colocar duas, né? Pode até ter mais. O processo breca muito, né? Então seria o maior desafio. Agora, vou te falar, se você integrar uma equipe de empresa de porte médio num projeto desse, você pode esperar crescimento para os próximos períodos, porque a empresa vai começar a voar. Daqui a pouco você está implantando qualidade, se já não tiver e tudo mais. Eu acho que é mais isso, na minha visão. É mais isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação. O pessoal já começou a sair. Então, legal. Bom, gente, agradeço de novo. Grande abraço para vocês. Boa noite a todos. Tá? Boa noite também. E muito obrigado. Tá? Valeu aí pela participação. Obrigado, obrigado, obrigado. E obrigado pela apresentação. E muito obrigado pelas perguntas também. Tá bom? Abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Deixa eu dar uma boa noite escrito aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Vou encerrando aqui a sala.